E você estava falando dessa época que você saiu, né? Você parou de ser juiz e tudo mais, e muita gente deve ter pensado, entre escolher parar o curso e parar a profissão de juiz, ele vai parar o curso. Não, você escolheu parar a magistratura. Pode ser uma loucura, pode ser um ato de sabedoria. Esse tipo de decisão, só o tempo que vai dizer. Eu aprendi que existem decisões que não são certas ou erradas, são apenas difíceis. E aí, você só o tempo vai trazer a resposta do seu acerto. Então, o seu trabalho é fazer com que aquela decisão difícil tenha ou se torne a melhor decisão da sua vida. Perfeito, mas o que eu queria entrar nessa época você já tinha essa filosofia das 5 áreas, dos 5 pilares? Eu tenho essa filosofia desde os 13 anos. Eu tenho essa filosofia há 23 anos. Isso você leu? Isso você aprendeu? Foi uma intuição, um momento de oração. Não, assim. não dá. Não tem condição. A gente falou com uma menina, como era o nome daquela maquiadora que falou? Com 8 anos eu dei aula de piano. Eu falei assim, daí você pariu na outra encarnação o piano? Como é que foi que você com 8 anos estava dando aula? Como é que com 13 anos? Mas não sei, eu só sei que foi assim. Não, a gente quando tem uma intuição é tipo assim, algo vai acontecer hoje, não é? Olha os 5 pilares da vida. Eu sempre gostei de analisar a minha vida, e eu analiso a minha vida por áreas. Então, desde novo, eu passei a fazer isso. Eu sempre gostei de conversar com pessoas muito mais velhas do que eu. Shakespeare vai nos ensinar em Mercador de Veneza que mente velha em corpo jovem é o segredo da sabedoria. Então, para você ser uma pessoa sábia, você tem que ter o conhecimento, ou até mesmo a experiência, de uma pessoa 10 anos mais velha do que você. Mas tem que ter a disposição de uma pessoa 10 anos mais nova. Se você juntar esses dois, aí você fica embaixo. E se permitir ser criança de vez em quando. Perfeito. Que é essa própria disposição, o ânimo, a alegria. Beleza. Então eu conversava com gente muito mais velha do que eu. E eu perguntava, eu dizia, olha, se você pudesse voltar atrás, o que você faria de diferente? 10, 20 anos, 30 anos, 50 anos. E algumas pessoas diziam, nada. Eu estava diante de uma pessoa super satisfeita. E a pessoa dizia, nada, porque até mesmo onde eu errei, isso me conduziu a onde eu estou, então não mudaria nada. Né? Outras diziam assim, cara, eu teria me casado com outra pessoa. Por quê? Porque eu errei nisso. Tá, o casamento é hoje, não é que se divorciou. Eu fiz muito mal, fiz muito mal para mim, muito mal para ela. Opa. Outras pessoas diziam, eu teria aproveitado uma oportunidade de trabalho que eu não aproveitei. Eu teria firmado numa empresa que eu não firmei. As coisas acontecem. E aí, o ponto é, eu percebia que mesmo pessoas muito bem-sucedidas financeiramente, por exemplo, traziam um arrependimento de caráter pessoal, na vida sentimental, que era muito grave, porque assim, a pessoa chegar no fim da vida dela e falar assim, eu teria me casado com outra pessoa, ela ficou 50 anos, 60 anos com uma pessoa, e a conclusão dela é, eu errei os últimos 60 anos, é muito grave. Ou, meus filhos ficaram distantes de mim, eu teria aproveitado mais meus filhos, tal. Então, olhando para isso, eu falei, cara, a verdade é o seguinte, existe uma vida que é espiritual, existe uma vida que é sentimental, existe uma vida que é financeira, existe uma vida que é profissional, existe uma vida que é familiar. E aí eu preciso cuidar de cada uma dessas áreas. Eu tinha tipo 13 anos mesmo. É um fato. Foi assim. Foi logo após. Aí, obviamente, você vai desenvolvendo e vai aperfeiçoando esse olhar, porque você vai amadurecendo, óbvio. Claro. Por exemplo, a minha vida profissional eram os estudos. Sim. E aí quando eu pensava, mesmo eu fazia as minhas orações, era pelos meus estudos. Agora, a minha vida profissional é pelos negócios, pelos cursos que a gente ministra, mesmo escritório. Então, isso vai mudando. Quando eu chego na vida familiar, hoje eu penso nas minhas filhas, na minha esposa. Então, mas antes era nos seus pais. Meus pais. Não, continuo pensando, mas assim, dizendo, o núcleo familiar passa a ser outro. Então, você tem uma mudança de fase da vida mesmo. Né? Mas você consegue perceber alguns erros ou evitar alguns erros. Por exemplo, decisão profissional. É uma decisão que às vezes a pessoa toma sem pensar muito. Sem pensar em quanto ela quer ganhar, sem pensar na rotina que ela quer ter, sem pensar em se ela gosta daquilo ou não. Tem gente que topa um emprego, claro, para sair do desemprego, beleza. Mas ela entra no emprego que ela detesta e nele permanece 10 anos detestando. Porque você entrar por uma necessidade, ok.
Mas você permanecer 10 anos é porque você não parou para falar assim, cara, eu gosto ou eu não gosto disso aqui que eu tô? E qual que é o meu plano de mudança? Então isso me ajuda a ter equilíbrio. Sim. E também essa preparação, como você disse, 10 anos depois, deu tempo de você se preparar de alguma forma para não estar ali, né? Total. Né? A De maioria algum jeito deu. A maioria dos problemas que a gente passa, essa maioria se dá por falta de reflexão. A maioria. Você pode olhar assim, o cara é diabético. Aí você vai olhar a vida dele, tava ali na cara que ele ia ser diabético. Ah, não, o outro era genético. Tudo bem. Aí é uma outra conversa. Mas para a maioria, tava na cara. Tava assim, na cara que aquele cara, do jeito que ele tava tocando o casamento dele, ia acabar. Na cara que, do jeito que ele tava tocando a empresa dele, na cara que muito luxo e pouco trabalho são um caminho para decadência. Então isso aí, você vai vendo assim, na pessoa, falta reflexão mesmo. Só refletir. E você fazia essa reflexão de quanto em quanto tempo? Como é Esse que era é um ponto, eu fazia com maior frequência. Eu devia fazer uma vez por mês. Hoje eu faço com uma frequência um pouco menor. Mas eu penso. Eu vira e mexe, eu penso. Vira e mexe assim. Eu passo por elas, ainda que rapidamente, toda semana. Então, como é que está minha vida espiritual? Eu tenho tido minha devocional ou não? O meu devocional ou não? Como é que está minha vida sentimental? Como é que está minha vida financeira? Como é que tá... E aí pelo menos eu olho e vejo. E de vez em quando, e quando eu penso no fim do ano, eu coloco as minhas metas para cada área da vida. Né? São metas distintas. Porque se eu pedir para alguém escrever uma meta, a pessoa escreve quanto que ela quer juntar dinheiro, se ela quer viajar para algum lugar, e basicamente isso, ela quer passar num concurso, alguma meta específica. Mas ela não fala assim, cara, qual é a minha meta de vida espiritual? A pessoa não tem. Sim. Passa o ano, passa a vida e se você não tiver um objetivo ali, não vai acontecer. Sim, e talvez essa distância maior hoje, seja porque, imagino eu, você já colocou as coisas no trilho de um jeito que tá fluindo. Então vai te chamar a atenção para um desses pontos, caso saia do trilho, né? Tipo assim, opa, Perfeito. Aqui desandou, deixa eu dar uma atenção aqui. Mas de 13 anos pra cá, você botou as coisas em ordem ali e tá fluindo mais agora, né? Antes ele equilibrava os pratos, agora ele comprou máquinas que equilibram os pratos, ele só precisa passar e supervisionar. Pra ver se a tem que máquina ver se a tá máquina com tá óleo. funcionando, né? Exato. Tem que ver se a máquina tá funcionando, mas basicamente é isso. Agora é mais fácil porque estruturalmente está dentro daquilo que eu pensei. Só que, claro, a vida vai ganhando contornos que a gente não controla. Por exemplo, não faz parte de um plano você entrar para ser juiz e depois ir para a internet. Pois Isso é. não estava no meu plano, ir para a internet. Não estava. Aconteceu. Sim. Não é Maktub, né? Exatamente. Não, ou é mas- Maktub ou e é a gente não Maktub. sabe, né? Mas Esse Maktub tá diferente.